Pessoal, então nessa aula de hoje, né, a gente está aqui iniciando o nosso PET 4, e nessa semana a gente vai trabalhar um pouquinho de probabilidade estatística. Ou seja, a gente quer trabalhar aqui, a gente quer mencionar qual que é a chance de um dado evento acontecer, né? E nessa primeira semana a gente vai trabalhar especificamente com o princípio fundamental da contagem. Ou seja, se fala de contagem, sendo um princípio, é uma maneira nova que a gente tem de contar. Eu vou apresentar aqui para vocês na tela maior, né? Vou abrir aqui para a gente poder ver do que se trata. Pois bem, o que a gente vai trabalhar? O princípio fundamental da contagem. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esse novo método de contar, sobre essa nova forma de contar. Como que a gente vai fazer isso? O primeiro, o que seria o princípio fundamental da contagem? A gente vai trabalhar o seguinte: se um evento é composto por duas ou mais etapas sucessivas, ou seja, tem que haver essa repetição por duas ou mais vezes, a probabilidade, né, a probabilidade de acontecer algo, o número das combinações possíveis, ele vai ser determinado entre o produto da possibilidade de um conjunto, né, de um evento, com as possibilidades do outro conjunto. Se a chance de um conjunto acontecer é 3 e do outro é 6, então, pelo princípio fundamental da contagem, o número de combinações possíveis seria 3 vezes 2, que resulta em 6. Para ficar mais claro, aqui, numa outra notação, numa outra definição, esse princípio ele afirma que se eu preciso tomar mais de uma decisão, e cada uma delas pode ser tomada de X, Y ou Z maneiras, para a gente saber a quantidade de formas que essas decisões podem ser tomadas simultaneamente, basta a gente calcular o produto das possibilidades. Aqui, né, é a possibilidade de X vezes a possibilidade de Y vezes a possibilidade de Z. Então, trazendo um exemplo aqui, vai ficar bem mais claro para a gente do que se trata. O exemplo que eu trouxe é o seguinte: a gente está numa lanchonete qualquer. Nessa lanchonete, ela tem disponível lá 8 tipos de sanduíches diferentes, além de 5 tipos de suco e 6 tipos de sorvete. Então, quais que são, né, as combinações possíveis para montar um lanche nessa lanchonete? Primeiro, se a gente tem 5 opções de suco, nós teremos aqui, nós podemos fazer suco A, B, C, D e E. O suco A, ele pode vir com o sorvete 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ele pode vir ainda sendo o suco A com o sorvete 1 e ainda com. Assim, você vai fazer essas repetições de diversas vezes. Pelo princípio fundamental da contagem, nós temos aqui 8 tipos de sanduíches, 8 possibilidades para sanduíche, nós temos 5 possibilidades para suco, além de 6 possibilidades para sorvete. Então, já que a gente sabe que o princípio fundamental da contagem fala que essas combinações é feita através da multiplicação, através do produto de suas possibilidades, então seriam 8 possibilidades de sanduíche, vezes as 5 possibilidades de suco, vezes as 6 possibilidades de escolher o sorvete, ou seja, 8 vezes 5, 40, 40 vezes 6, 240 maneiras de realizar um lanche. Ou seja, você vai ter 240 possibilidades diferentes para montar esse lanche. Tentando deixar mais claro, agora a gente tem o seguinte: em um restaurante é oferecido o famoso prato feito, o PF, né, de cada dia. Todos os pratos eles possuem arroz. E o cliente pode escolher uma combinação entre 3 possibilidades de carne, né, que é a carne de boi, a carne de frango, ou então vegetariano, 2 tipos de feijão, que é o feijão com caldo ou feijão tropeiro, além, né, de 2 tipos de bebida, que é suco e refrigerante. Então pergunta de quantas maneiras distintas um cliente pode fazer seu pedido. Então esse cliente, ele pode escolher aqui o seguinte: o arroz é fixo, então é um. Ele tem 3 possibilidades de carne, então ele tem 3 carnes, tem 2 tipos de feijão e 2 tipos de bebida. Pelo princípio fundamental da contagem, ele vai ter 3 possibilidades de um com 2 de outro com 2 de outro, vai ser 3 vezes 2 vezes 2. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Então, né, a gente pode fazer o seguinte aqui. Como a gente pode proceder aqui? Vamos aqui, só um minutinho.
Com isso, o que a gente tem então? A gente tem, né, pelo princípio fundamental da contagem, vai ficar dessa forma aí, que eu tinha mencionado. A gente tem ali 3, 2 e 2, 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12 tipos. Então, pessoal, é isso. A gente conseguiu mostrar que ficou claro para a gente como que o princípio fundamental da contagem, como que ele é utilizado. Com essa mini aula aqui, a gente já consegue resolver os exercícios do PET. Eu dei uma olhada lá no PET, os exercícios não são difíceis. Eles até propõem agora o estudante falar um pouquinho, pensar um pouquinho mais criticamente. E com essas dicas, assim, ficou com esses dois exemplos, e mencionando como que é realizado, o que é o princípio fundamental da contagem, fica muito simples de trabalhar. Não vai ter problema para resolver os exercícios, não. Fica fácil a compreensão. Aí fiquem de olho nas nossas redes, né, no nosso Instagram, porque no Instagram a gente coloca dicas de resolução, a gente coloca exemplos também, a gente coloca as próprias resoluções dos exercícios propostos pelo PET, né, para vocês conseguirem acompanhar, para vocês olharem se a sua resolução está de acordo, e claro, né, nossas videoaulas assim como essa. Então, um grande abraço para vocês e até mais. A gente se encontra aí na semana 2 do nosso querido PET aqui. Abraço para vocês.